Olá pessoal, estamos ao vivo, sejam bem-vindos ao PJR de hoje, dessa semana, onde a gente vai compartilhar com vocês algumas coisas sobre direito imobiliário. Essas questões que a gente responde semanalmente, elas servem também para compartilhar conhecimento. A gente, ao mesmo tempo em que a gente responde as dúvidas dos nossos seguidores, a gente também está compartilhando conhecimento com outras pessoas que eventualmente também tenham as mesmas dúvidas, por isso que é bacana essa troca, esse compartilhamento. Então, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 8/2 de 2024. E esse é o PJR de número 63. No PJR passado, eu me enganei, eu falei que era o de 61, mas era o de 62. Esse é o 63, ou seja, são 63 semanas compartilhando conhecimento aqui sobre direito imobiliário. Eu separei aqui algumas questões bem bacanas para a gente responder hoje. Então, chama aí os colegas, os conhecidos de vocês, manda um aviãozinho convidando aí para o nosso PJR, onde com certeza vai ter bastante conteúdo bacana. Vamos lá. Vamos então para a primeira questão de hoje. Bem interessante essa aqui. Quais são os riscos do contrato de gaveta? Primeiro vamos estabelecer o seguinte: o que é contrato de gaveta? Tem gente que considera contrato de gaveta qualquer contrato que não tenha sido levado a registro. Eu considero contrato de gaveta aquele contrato onde você compra os direitos de uma promessa de compra e venda de alguém, e essa promessa de compra e venda ou esse contrato de financiamento, ele ainda tem um vínculo financeiro pendente. Ou seja, o mais comum é o quê? Os contratos de alienação fiduciária, por exemplo, ou os contratos com financiamento hipotecário. Então, a pessoa financia no nome dela, junto a uma instituição financeira, por exemplo, e aí ela vende isso a um terceiro. E esse terceiro, por N motivos, ou porque não tem capacidade financeira para quitar esse financiamento, mas ele tem capacidade para assumir as parcelas. Então ele acaba comprando esses direitos e ele continua pagando a parcela em nome do vendedor, em nome da pessoa que lhe vendeu. Lembrando que na alienação fiduciária nem poderia ser feita essa venda, porque trata-se de uma propriedade resolúvel. Enquanto ela não for quitada, ela não pertence ainda ao comprador. Então o contrato de gaveta, para mim, é isso. É aquele contrato onde está financiado em nome de alguém e essa pessoa vende para outra que continua pagando o financiamento em nome da pessoa que lhe vendeu. E aí a pergunta é: quais são os riscos do contrato de gaveta? São vários os riscos. Primeiro, o contrato de gaveta ele é reconhecido pelo STJ. Ele é um contrato válido, só que tem um detalhe: ele é válido entre as partes e não perante terceiros, porque você não consegue levar esse contrato à matrícula do imóvel, você não consegue registrar nem tampouco averbar esse contrato lá no registro de imóveis, você não consegue dar publicidade a terceiros acerca da existência desse contrato. Por isso que ele é frágil do ponto de vista registral. Então, os riscos, por exemplo, para o vendedor, digamos que eu comprei um imóvel financiado, eu estou vendendo para alguém e essa pessoa, então, ela vai assumir as parcelas em meu nome. Se ela atrasar as parcelas, você pode ter problemas, vai para o SPC, para o Serasa. Se ela atrasar o condomínio, você vai ter problemas. Se ela atrasar o pagamento do IPTU, você vai ter problemas também. Sem falar que, eventualmente, essa pessoa pode passar esse imóvel para um terceiro, para um quarto, para um quinto, e daqui a pouco aquilo continua no seu patrimônio e você nem sabe mais com quem está esse imóvel. Então, para o vendedor também é ruim. E para o comprador, o risco reside no fato de daqui a pouco ter que estar se defendendo de alguma ação de execução, por exemplo, proposta contra o vendedor. Então daqui a pouco esse imóvel é penhorado, você tem que entrar com embargo de terceiro, provando que você adquiriu os direitos sobre aquele imóvel, então isso é um problema. Ou também, se o dia que você quitar esse imóvel e você quiser transferir para o seu nome, o vendedor pode ter falecido já, e aí
pode ser um problema também, você tem que buscar junto aos herdeiros. Então, esses são os riscos que envolvem um contrato de gaveta. Claro que é uma prática, de certa forma, até comum, já foi muito mais no passado. Na época da hipoteca, isso era muito mais comum, porque o crédito era mais escasso, as pessoas tinham mais dificuldades de contrair financiamentos. Depois se tornou um pouco mais fácil, mas ainda existe, o contrato de gaveta ainda existe. Então, a pessoa financia em seu nome, vende, e a pessoa que compra não tem condições de financiar, mas tem condições de pagar a parcela. Então, esse é o contrato de gaveta. Para mim, né, não é simplesmente um contrato que não foi levado a registro, como alguns o denominam. Para mim, o contrato de gaveta é esse, é aquele que tem um financiamento em nome de um terceiro. E os riscos são esses, né, por parte do vendedor, por parte do comprador. A segunda questão, pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, fiquem à vontade, é só digitar aí, tá? Segunda questão, BTS alocação. O que é BTS primeiro? Build to Suit, conhecido como BTS. É o mesmo que locação? Embora, na minha opinião, isso é uma questão um pouquinho controvertida, mas para mim ele é um contrato atípico, porque embora ele vá se transformar numa locação depois, no início, quando é contratado, e é aí que é o momento mais importante, porque é quando aquele investidor, ele vai, uma vez assinado esse BTS, é aí que ele vai fazer o investimento. Então, para mim, trata-se de um contrato atípico. Por quê? Para quem não sabe exatamente o que é BTS, BTS é aquela situação onde um pretenso locatário, ele encomenda um imóvel de alguém. Por exemplo, digamos que eu seja proprietário de um terreno. O professor Jefferson é proprietário de um terreno. Aí chega uma pessoa, sei lá, o dono de uma rede de farmácias, e fala para mim o seguinte: olha, se você construir sobre esse terreno uma obra, uma construção de alvenaria de X metros quadrados e tal, eu alugo essa obra de você, esse imóvel de você por 10 anos. E aí eu topo fazer isso. Então tá, então vamos assinar um contrato. Aí você não vai assinar o contrato de locação. A locação não existe porque o imóvel sequer existe. Você vai assinar um BTS, um Build to Suit, ou seja, um contrato atípico. Nesse contrato atípico não vão ter apenas as condições da locação. Nesse contrato atípico vai ter o prazo, vai ter o tipo de obra que será feita. Normalmente o inquilino já vem com um projeto pré-elaborado: eu quero essa obra aqui. Então, você vai ter que prever todas essas situações. Como é que vai ser a obra, qual a qualidade, qual o padrão da obra, como é que ela tem que ser feita, como é que ela tem que ser entregue ao futuro inquilino, qual o prazo de entrega dessa obra e assim por diante. E, claro, além disso, também já tem que estar previstas quais serão as condições da locação. Então, nesse caso, é um contrato muito mais aberto do que simplesmente um contrato de locação. E esse contrato, esse tipo contratual, embora não seja uma locação, ele está previsto lá no artigo 54A da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245, falando que é um contrato aberto e também dizendo que, caso tenha algum problema em relação a essa futura locação, ela vai ser resolvida nos termos da Lei do Inquilinato. Então, se tiver que fazer aí uma renovação de contrato, uma ação de despejo, uma ação revisional, ela vai seguir os termos da 8.245, tá? Embora não seja uma locação. Então, respondendo objetivamente, para mim não é uma locação, e sim um contrato atípico. Ela vai adquirir características de locação depois, inclusive a multa, né? Ela pode ser uma multa bem diferenciada, claro, por quê? Porque o investidor, o futuro locador, vai colocar bastante dinheiro na frente. É um contrato muito utilizado hoje em dia, bastante utilizado, porque o locatário que tem lá um determinado negócio, ele não vai tirar o dinheiro, o capital do negócio dele para construir uma obra ou para comprar um imóvel. Ele prefere então alugar, paga possivelmente um aluguel talvez um pouquinho mais caro do que pagaria se já estivesse pronto, mas vai ter o imóvel exatamente do jeito que ele quer, tá? Terceira questão aqui. O que é a nova hipoteca? Vamos colocar esse nova entre aspas aqui, tá? O que aconteceu, né? Nova hipoteca, o que é isso?
Na verdade, existe uma nova lei, que é a Lei 14.711 de 2023, que passou a possibilitar que a hipoteca, instituto já existente há muito tempo no nosso Código Civil, é uma forma de garantia, é um direito real de garantia previsto no Código Civil, ele passa a permitir que a execução dessa hipoteca possa ser realizada diretamente lá no cartório de registro de imóveis, desde que essa situação conste no contrato de hipoteca. O contrato de hipoteca se faz por escritura pública, tá? Então tem que constar essa condição. Então, a partir dessa lei, que é de 30 de outubro de 2023, as hipotecas constituídas a partir dessa data terão, possivelmente, constará ali essa informação muito clara para o devedor, para quem está contraindo esse empréstimo, esse financiamento, de que ela poderá ser executada na via extrajudicial, ou seja, diretamente lá no cartório de registro de imóveis, semelhantemente ao que já acontece com a Lei 9.514 de 97, a alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária é o meio de financiamento mais comum no mercado imobiliário. Então, se o devedor atrasa a execução dessa dívida, o que é a execução dessa dívida? Levar o imóvel a leilão. Isso se faz tudo na via extrajudicial, tudo diretamente no cartório de registro de imóveis. A hipoteca não era assim. Para eu executar uma dívida hipotecária, para eu executar aquele direito real de garantia, obrigatoriamente eu precisava de um processo judicial, uma execução hipotecária. Essa execução só se fazia na via judicial, agora é possível que se faça na via extrajudicial. Mas, como a Lei 14.711 falou que tem que constar claramente essa informação no contrato, se presume que só vai valer para as novas hipotecas, né? Porque nas antigas não tem essa informação, porque não existia essa previsão legal. Quarta questão: o que é unificação de imóveis? Unificação de imóveis é quando eu sou proprietário de dois imóveis contíguos, extremantes entre eles, e esses dois imóveis, cada um deles tem uma matrícula. Mas agora eu quero transformar esses dois imóveis, que são da propriedade da mesma pessoa, da minha propriedade, eu quero transformar em um imóvel só. Então eu vou fazer uma unificação dessas matrículas. Digamos que eu tenha dois imóveis de 500 metros quadrados cada um do lado do outro, ou um na frente do outro. E eles têm duas matrículas. Agora eu quero transformar em um imóvel só de 1.000 metros quadrados. Perfeitamente possível, você vai pedir então uma unificação desses imóveis. Aquelas duas matrículas dos dois imóveis serão encerradas e será aberta uma nova matrícula agora com esses imóveis unificados, com a área total desses imóveis. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, quando uma incorporadora compra vários terrenos para poder fazer um empreendimento, um edifício, por exemplo. Ela não consegue fazer o edifício num terreno apenas, ela tem que comprar 3, 4, 5, 6 terrenos pequenos para depois juntá-los e transformá-los num só. É isso que elas fazem a unificação. Então elas compram vários terrenos, várias casinhas ali, depois unificam esses terrenos, fazem a demolição de todas as obras que ali existem para depois então poder fazer o empreendimento imobiliário. Então unificação nada mais é do que transformar dois terrenos em um só, desde que, claro, pertençam ao mesmo proprietário, tá? E, por fim, a última questão selecionada aqui é o que é multipropriedade. A multipropriedade ela foi instituída na legislação a partir da Lei 13.777 de 2018 e aí inserida lá no Código Civil a partir do artigo 1358C. Multipropriedade nada mais é do que você fracionar em períodos de tempo aquela matrícula imobiliária. Então digamos que nós tenhamos um empreendimento imobiliário, onde nesse empreendimento imobiliário eu vou ter 40 apartamentos. Tá? Esses 40 apartamentos, eles comportam até
52 frações de tempo. Então eu não vou vender os apartamentos. O incorporador, ele não vai vender os apartamentos, ele vai vender frações de tempo. Então eu vou comprar uma fração de tempo de 7 dias por ano, ou de 14 dias por ano, ou de 28 dias por ano. Eu compro essa fração de tempo e aí quando chegar a minha vez, a minha data de utilizar, eu posso utilizar. Qual é a característica? É que os imóveis serão todos equipados para a pessoa que tem a fração de tempo, ela chegar e poder utilizar na sua data, ou então poder alugar esse imóvel nessa data que a ela pertence. Isso pode ser, de que forma essa fração de tempo? Ela pode ser fixa, eu posso comprar uma fração, isso vai depender da incorporação, isso vai depender do que o empreendedor decidiu quando ele fez a convenção desse empreendimento. Pode ser fixo, quem comprar vai sempre usar naqueles mesmos dias do ano. Pode ser flexível, um ano eu uso do dia 1º ao dia 7 de janeiro, no ano seguinte eu uso do dia 8 ao dia 15 e assim por diante. Ou pode ser misto, por exemplo, digamos que eu compre uma fração de 14 dias e o sistema seja misto. Eu vou ter 7 dias fixo, sempre na mesma data, e os outros 7 dias de forma flutuante. Então isso é bem bacana. Já existia isso no sistema hoteleiro desde de 1960 aqui no Brasil. Já existia no sistema hoteleiro, você comprava, só que você comprava o que no sistema hoteleiro? O direito de uso. Você não tinha uma matrícula imobiliária dizendo que aqueles 7 dias ou aqueles X dias por ano eram de sua propriedade. Você tinha um direito de uso. Aqui, com a multipropriedade instituída como propriedade, eu vou ter uma matrícula imobiliária da fração de tempo. Então vejam que interessante que é esse sistema para fomentar aí o mercado imobiliário, o mercado turístico. Em Santa Catarina, por exemplo, da onde eu estou falando agora, nós temos um empreendimento muito bacana no sul do estado, em Garopaba, que é o Surfland, que é um projeto muito legal. Foi o primeiro em multipropriedade aqui, o primeiro grande empreendimento em multipropriedade na forma da lei, na forma da legislação, como propriedade mesmo, matrícula imobiliária de fração de tempo. Nós temos bastante na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, em Gramado, tem muito empreendimento com sistema de multipropriedade, alguns com sistema de direito de uso e outros com sistema de multipropriedade mesmo, na forma da lei 13.777. Então, um sistema bastante interessante, porque você pode adquirir aquela fração de tempo. Eu não quero ter um imóvel na praia, eu não quero ter um imóvel na serra, porque eu vou usar esporadicamente, mas eu quero ter um período para utilizá-lo de vez em quando. E aí você compra essa fração de tempo. Se você não consegue utilizá-lo, você deixa lá para alugar. Tem um sistema de administração. Você não é cada um vai colocar para alugar de um jeito, não. Tem todo um sistema de administração que quem não for utilizar pode deixar lá alugando e fazendo renda com isso. Então, sistema bastante bacana, bastante interessante. Essas eram as questões que eu havia selecionado aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum complemento, alguma contribuição, fique à vontade. Então, lembrando que o nosso PJR é semanal, toda semana. Semana passada eu tive imprevisto, não consegui fazer, mas a regra é que seja semanal, toda quinta-feira às 12 horas e ao vivo, né? Lá no início a gente fazia gravado, né? A gente recebia as perguntas ali, eu abro a caixinha de perguntas, o pessoal manda, e aí eu gravava o vídeo respondendo, mas só que aí fica muito mais bacana fazendo ao vivo, porque eventualmente a pessoa que encaminhou a pergunta pode estar ao vivo também, ou então outras pessoas podem encaminhar sua pergunta aqui, né? A gente não está restrito só a essas que foram encaminhadas. Quem tiver alguma dúvida aí pode encaminhar também. E lembrando que nós também teremos as nossas lives semanais, eu e a doutora Leilane também, toda semana tratando de um assunto. Ontem à noite nós fizemos uma live, até ficou gravada aqui no Instagram. Nós fizemos uma live muito legal sobre retificação de área de imóvel, muito bacana. Semanalmente a gente terá as nossas lives também nas quartas-feiras, de regra na quarta-feira à noite. Então participe aí. E
Para quem não segue ainda a doutora Leilane, siga também, porque lá também tem bastante conteúdo sobre direito processual civil e vários assuntos aí da área jurídica. Beleza? Então, fico à disposição caso alguém tenha algum questionamento, alguma contribuição. Caso contrário, a gente encerra então o nosso PJR de hoje. Deixa eu ver quem é que passou por aqui. Heloísa, Joyce Laura, Dr. Graham, doutora Leilane, Jornal de Pernambuco, Marco Antônio, Anderson, Larissa, Beatriz, Neiva, Manuela Duarte, Joéferson, Caroline. É isso então, pessoal. Um abraço para vocês e até quinta-feira que vem. Um ótimo feriado, não deixe de aproveitar o feriado, o carnaval, seja para cair na folia, seja para descansar, não deixe de aproveitar. Um abraço e até a próxima quinta.